pessoal aí do 7º ano, vamos agora a mais uma correção das nossas atividades. E olha, nós já estamos na correção do bloco 9. Como passa rápido, né? E no bloco 9 eu trago um tema novo, um conteúdo novo aí para vocês. Nas aulas passadas nós vimos um pouquinho sobre cartografia, vimos um pouquinho sobre as diferentes representações cartográficas, né? Os tipos de mapa, a gente viu que tem várias representações aí, né? De mapa, plantas que vocês fizeram atividade, croquis, né? Que é um esboço, como se você estivesse ensinando o seu endereço para alguém, dentre várias outras representações. Hoje nós vamos ver que o mapa ele pode ser temático, né? Ou seja, ele tem um tema específico. Então vamos começar aí os nossos estudos a partir da leitura do texto Mapas Temáticos. Os mapas temáticos são aqueles que focam num tema específico para apresentar as informações. Lembre-se que os mapas são representações geográficas do nosso planeta, seja de um continente, do mundo, do país, uma região, de um estado, etc. Né? Ele está para representar qualquer área. Do continente, mapa mundi, de um país, mapa nacional, de uma região, um mapa regional, e assim por diante. Quando a ideia central é reunir somente alguns dados ou características sobre algo específico, tipo vegetação, ou bioma, ou a cultura, temos os mapas temáticos. Normalmente, os mapas temáticos facilitam o entendimento dos dados. Por isso, na verdade, eles são acompanhados inseparáveis da legenda, né? Legendas que servem para te explicar, para que você possa entender os cores e símbolos que estão sendo utilizados e inseridos naquele mapa. Hoje em dia, existem diversos tipos de mapas temáticos e com o avanço das técnicas de representação associados à tecnologia, eles são feitos com extrema precisão. Confira abaixo os principais. Então, nós vimos na aula passada a evolução da cartografia, né? Hoje, as técnicas para a construção de um mapa são muito modernas, né? Devido aí ao avanço mesmo da tecnologia. Hoje a gente tem satélites, como nós falamos nas aulas online, né? Se você quiser ter a visão da sua casa hoje, você consegue isso pela internet, né? Graças aí ao avanço da tecnologia e também a cartografia, ok? Então, vamos aí conhecer alguns tipos de mapas temáticos. Há diversos tipos de mapas temáticos. Veja algumas classificações e as principais características de cada um deles. Então, aí nós temos o mapa físico do Brasil. Mapa físico é um dos mapas que a gente mais vê na geografia, né? Tanto de um país, como de uma região, como de um continente. E quais que são as características desse mapa físico? Ele reúne diversas informações relacionadas com os aspectos físicos de um local. Por exemplo, relevo, altitude, hidrografia. As cores do mapa indicam alguns aspectos importantes. Por exemplo, o marrom é usado para indicar planaltos e montanhas, as cores mais escuras para indicar a altitude e o verde para indicar marcas de planície, né? Então as cores dos mapas aí também nos dizem bastante sobre eles. E o mapa físico, ele serve para indicar as características físicas, né? Como o próprio nome já diz, mapa físico. Então, os aspectos físicos de um determinado lugar. Aí, nesse caso aí do mapa do Brasil, o relevo, a altitude e a hidrografia, né? Que são definidos aí por diferentes cores. A legenda ficou bem pequenininha, então não dá para vocês verem. Mas cada cor, né? E cada símbolo aí, que não dá para vocês verem também, está descrito na legenda, né? Cada cor representa um relevo diferente, uma altitude diferente. Aí nós temos risquinhos também para identificar a hidrografia, ok? Só que como o mapa foi bastante reduzido, essa informação ela ficou impossibilitada aí para vocês estarem vendo. Nós temos o mapa político, o próprio nome já diz, né? Reúne diversas informações sobre as regiões administrativas de um território, ou seja, a divisão político-territorial. Assim, ele apresenta os estados, capitais, cidades mais importantes. As cores também são muito importantes nesse tipo de mapa, marcando a fronteira entre os territórios. Aí, nesse caso, nós temos o mapa político do Brasil. E a gente vê aí que o mapa político do Brasil, ele foi dividido em cinco regiões. Aí, em verde, nós temos o norte, em amarelo, o nordeste, em laranja, o centro-oeste, em rosa, o sudeste e em roxo, o sul.
né? Então, o mapa político ele faz essa distinção, né, das áreas, das diferentes áreas que são administradas politicamente. Então, aí nós temos a divisão pelos estados, porque cada estado possui uma administração diferente do outro. Aqui no estado de Goiás, nós temos o governador, lá no estado de Minas Gerais, outro, Mato Grosso, outro, né, e assim por diante, ok? Então, o mapa político, ele diferencia os territórios e se aproximar mais ainda, se for um mapa mais detalhado também, as cidades, ok? Porque possuem também administrações políticas diferentes, né? Então, vamos aí ao mapa histórico. O mapa histórico apresenta informações ou acontecimentos históricos sobre determinado local. Geralmente contém títulos que são relacionados com contextos. Os mapas históricos também podem indicar aqueles mapas mais antigos. Então, geralmente no mapa histórico vai ter a data lá em cima, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes o mapa histórico vem com a data. Então, nesse caso aí, nós temos o exemplo do mapa histórico do Brasil de 1922. E os mapas históricos, eles são bem característicos pelas cores, né? As cores geralmente são cores mais clarinhas, né? O tom é mais apagadinho, não é aquela cor tão forte, tão viva, né? Como vocês podem ver aí no mapa político, a cor ela já é bem mais fechada, ok? E a maioria dos mapas, às vezes, eles só vem na cor marrom, né? Os mapas históricos, ou em um tom de cor só, ok? Isso já é uma característica do mapa histórico. E o mapa populacional? O mapa populacional, ele também é chamado de mapa demográfico. Tudo que é relacionado à população é demográfico, ou seja, a demografia de um lugar, de um país, de uma região. Esse tipo de mapa reúne informações relacionadas à densidade demográfica de um determinado local. Geralmente utilizam cores e legendas para indicar algum local com maior ou menor densidade. Essas cores aqui em tom amarelo, né, amarelo claro, amarelo escuro e amarelo mais fechado, geralmente é muito usada para descrever mapas demográficos, mas pode ser que vocês encontrem em outras cores também. Mas geralmente ele utiliza de uma cor só, escurecendo o tom daquela determinada cor, daquele determinado tom, né? Então, essas características elas são referentes à população, o quantitativo populacional daquele lugar, né? Então, as áreas mais populosas aí nesse mapa são as áreas mais escuras e as áreas menos populosas, as áreas mais claras. Então, vamos à resolução das atividades. Questão número 1. O que são mapas temáticos? Está lá no texto, mas essa é bem fácil de responder também, né? Os mapas temáticos, eles trazem um tema específico, né? São aqueles que focam num tema específico para apresentar as informações. Então, isso é um mapa temático, ele possui um tema. Na questão número 2, qual é a função dos mapas históricos? Explique com base em algum fato histórico. Então, a função do mapa histórico é apresentar informações ou acontecimentos históricos sobre um determinado local. A gente pode citar como exemplo o próprio mapa do Brasil de 1922. Né? De acordo com esse mapa, dá para a gente ver as mudanças que aconteceram no nosso território, ok? Então, é um exemplo aí na atividade mesmo, eu já trouxe um exemplo de mapa histórico, que serve para compararmos as mudanças ocorridas no nosso território, de 1922 até os dias atuais. Na questão número 3, a respeito da representação do espaço geográfico nos mapas, avalie as proposições a seguir. 1. Os mapas são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Como eu falei para vocês na aula passada, eu vou repetir nessa aula, os mapas, eles são sim um instrumento de comunicação. Eles estão ali para te passar uma informação. E como estão para te passar uma informação, eles são um instrumento de comunicação. Só que eles fazem essa comunicação através de representações gráficas.
2. O objetivo dos mapas e cartogramas é representar com fidelidade todas as informações presentes na superfície escolhida. Então, o objetivo é representar. Com fidelidade, nem tanto, né? Porque às vezes não é 100% que o mapa vai representar a área com 100% de igualdade, né? Sempre tem alguma ou outra alteração, alguma ou outra diferença, né? Então, essa seria falsa. Os mapas, na 3. Os mapas temáticos recebem esse nome porque são classificados de acordo com a temática específica que pretende representar. Assim sendo, um mapa pode ter como tema fronteiras e limites, a distribuição da população, o modelado do relevo, entre outros. Sim, né? Os mapas temáticos, eles recebem esse nome justamente porque eles possuem uma temática específica, né? Ou seja, um tema, algo diferente, como citado aí, população, relevo, clima, hidrografia, população, economia, né? Então, ficou aí VFV. Alternativa C, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido e aguardo vocês na próxima semana com mais uma correção, ok? Tchau, tchau!